Começa te contando sobre um levantamento exclusivo da Jovem Pan News que estipulou que a hora da sessão plenária na Assembleia Legislativa aqui do estado custa no mínimo R$68 mil. Para calcular essa média, a produção do RIC Notícias Opinião fez um levantamento interno entre deputados e assessores. Por sessão plenária, são no mínimo 108 pessoas trabalhando, levando em conta os parlamentares e suas equipes. Esse cálculo é uma média, já que existem deputados que optam por levar mais de um assessor para as sessões plenárias, como responsáveis por redes sociais ou fotógrafos, por exemplo. Para ter, então, o valor mínimo de gastos, foi realizado um levantamento no portal da Transparência, que demonstrou que o salário médio dos assessores que acompanham os deputados em plenário é de cerca de R$7 mil. Esse valor também está sendo arredondado para baixo, já que os assessores da presidência e de cada um dos secretários da casa ganham valores maiores do que este. Neste mês, os deputados estaduais recebem um novo reajuste e passam a receber R$30.900. Essa subida escalonada de salários foi aprovada em dezembro do ano passado e vai elevar os vencimentos dos políticos até o patamar de R$34.700 lá em 2026. Levando em conta, então, o salário de R$30.900 para cada um dos 54 deputados estaduais, além dos R$7 mil para cada assessor parlamentar, são gastos R$2.046.600 só com despesas de pessoal em plenário durante o mês na Casa Legislativa. Mas a conta fica ainda mais cara, viu? Já que os deputados deveriam trabalhar todas as segundas, terças e quartas-feiras, ou seja, o máximo possível de dias que os parlamentares podem trabalhar em um mês é de 15 dias. Como as sessões plenárias são transmitidas pelo canal do YouTube da Alep, também foi possível estipular uma média de horas de trabalho. Durante o último mês, as sessões plenárias levaram em média 2 horas por dia. Com todas essas informações, levando em conta o máximo de dias trabalhados, a média de tempo que dura uma sessão plenária e o salário dos deputados e seus assessores, a Assembleia Legislativa do Paraná custa R$ 68.220 por hora de sessão plenária, ou então R$ 6.822 por minuto. E, na verdade, esse valor deve ser ainda maior, já que no nosso cálculo estipulamos apenas os deputados que trabalharam ali 3 vezes por semana, mas na semana pré-Páscoa e também na semana passada, por exemplo, os deputados adiantaram as sessões de quarta-feira para as terças-feiras. Mas, apesar de terem feito 2 sessões no mesmo dia, o tempo de atividade plenária foi na mesma média dos dias em que ocorre apenas uma sessão normalmente, ou seja, em 2 semanas, os deputados trabalharam 4 dias, quando deveriam ter trabalhado 6, e se não trabalharam 15 dias, como estipularam, mas receberam os mesmos salários, a atividade da plenária tende a ser ainda mais cara para o bolso dos contribuintes. Em abril, os deputados vão atuar em plenário somente 10 dias durante todo o mês, ou seja, a hora em plenário fica ainda mais cara, chegando a um total de R$ 102.330 por hora. Então, esse cálculo é importante para que você saiba quanto custam os deputados, né? A mesma lógica se aplica de cálculo para as câmaras municipais, para o Congresso Nacional. Então, quando a gente vê eles perdendo tempo em discussões pessoalizadas, em brigas lá personalizadas, é esse dinheiro que está se esvaindo, custa caro. A estrutura parlamentar brasileira, muito cara. Aliás, o Congresso Nacional é um dos mais caros do mundo, né? Vários levantamentos apontam isso. Então a gente tem que cobrar dos parlamentares que eles exerçam os seus papéis de maneira qualificada. R$60 mil por hora é o preço de uma sessão aos nossos bolsos. Então não dá para ver muitas vezes ali eles brincando, né, de brigas partidárias e esse tipo de coisa. Então temos que cobrar que esse dinheiro, que é muito caro, né, você veja ali, o tamanho dessa conta, seja bem aplicado.